Quando você tira uma foto? Começando com especialista. Hoje com você aqui pela Rádio Web Saúde no Ar, também pela Rede Excelsior de Comunicação, transmissão também pelo Facebook. A gente recebe a terapeuta sistêmica, ela também que é facilitadora de barra de axis, também consteladora, Ana Ribeiro, para falar de um assunto muito importante. Nós escolhemos falar hoje sobre julgamento, crítica e abuso. Como que essas três palavras se relacionam e como elas impactam em sua vida. E a gente começa exatamente sobre a questão do julgamento, do julgar. Como é que a gente entende isso? Dentro dessa perspectiva, né, da cura, do autoconhecimento também. Bom, o julgamento, a meu ver, é uma tentativa de definir algo, né? Toda vez que eu digo Patrícia é eloquente, Patrícia fala muito bem, eu estou dizendo quase como se você fosse somente isso, né? Como se você não tivesse a oportunidade até de ser uma pessoa mais introspectiva e ter seus momentos, verdade? Eu acredito que você tenha seus momentos em que você não queira, né, ser tão eloquente e oral. Então, quando a gente diz assim, Patrícia é eloquente, e eu encontro Patrícia em um dia fechado, poxa, mas Patrícia, o que está acontecendo com ela, né? E eu já implico um julgamento, né? E a gente pensa que julgamento é só uma coisa ruim, ah, Patrícia é feia, Patrícia é chata. Não, dizer que Patrícia é bonita ou muito eloquente é também uma forma de julgar, encaixotar você, definir o seu ser, né? E aí você se vê de repente, uau, eu sou sempre assim, eu sou assim, as pessoas me veem assim. É a minha definição, é a minha imagem para o mundo, né? E essa é a primeira ideia de julgamento, né? Vou pegar só um parênteses do que você está dizendo, que me lembra muito bem. Recentemente eu vi um professor de yoga, inclusive, dizendo isso, como que ele muitas vezes sofre. E algumas pessoas, por exemplo, sacerdotes, estamos numa rádio católica, pessoas cristãs, quando ela foge um pouquinho, não é que ela deixa de ser aquilo, mas elas têm o direito também de ser diferente, e o julgamento não permite. Então ele estava muito irritado por uma situação na bancária, no banco, quando ele assim reagiu, mas um professor de yoga que prega tanto o equilíbrio, a paz, ele disse, eu sou humano, então eu não posso me irritar, porque o julgamento do outro está muito em cima. Então, muitas pessoas sofrem isso de uma forma maior, até é legal você ter dito isso. Então, eu tive uma paciente recentemente, ela me disse que a mãe dela estava decidindo sobre o nome que ela teria, né, quando ela nasceu. E se ela fosse agitada, ela teria um nome, eu acho que era Bruna, coisa assim. E se ela fosse tranquila, ela teria outro nome. E aí, quando ela nasceu, eu disse, não, ela é tranquilinha, então vou dar esse nome. Então, a partir de um julgamento, ela definiu a filha, né, de uma certa forma. E quantas pessoas dizem, mas Gabriel, vou ter o nome do meu filho Gabriel, ou sei lá, é danado. Todo Gabriel é danado. Isso é um julgamento, exatamente. A gente começa a rotular. Exatamente. Bom, então a gente fica o tempo todo isso, até sem perceber, né, no pequeno dia a dia. A questão é, o que isso traz para a vida das pessoas, o que isso traz como consequência? E aí a gente sai do julgamento e vai para a crítica, né? Eles falam, eu tenho uma autocrítica muito exacerbada, eu me percebo, eu tenho autocrítica. Na verdade, o que é que estamos falando? Eu diria que a crítica, ela é sempre um julgamento, né? Toda vez que a gente... assim, digamos que eu quero inferir algo contra você, pode ser uma crítica velada também. Patrícia, eu acho que seu programa poderia ter sido melhor ontem, eu acho que eu teria mudado aquilo. Isso é uma crítica bem velada, né? E é um julgamento, é uma crítica como se eu estivesse pontuando você, pegando uma agulhinha e ciscando em você, e isso tem uma intenção de ferir. Mas alguém poderia dizer, não, mas eu fui sincera, eu inclusive fiz isso não para ferir, mas para contribuir. E onde é que a gente tem aí o limiar de quando, como é que eu percebo se aquela crítica ou se aquele julgamento é algo destrutivo? Porque tem momento que pode ser assim, que tudo depende da intenção, talvez, será, Ana? Eu diria que, eu acho que é uma questão de escolha, né? Porque, por exemplo, você faz o seu programa como você faz, do seu jeito, a sua escolha. E se eu tenho um olhar de crítica ou julgamento em relação ao seu programa, essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista, que não necessariamente é o seu. Então, o que você quer entregar para o seu ouvinte é o que você deseja entregar do seu jeito, da sua fórmula, como você quer. Então, se eu quero controlar você, se eu quero dizer, olha, né, mas assim, como é que a gente poderia sair disso, né? Digamos que, de repente, você estivesse vestida de uma tal forma um pouco, enfim, destoante, vamos falar, ao meu ver, ao meu ponto de vista. Eu poderia, ao invés de lhe fazer uma crítica, perguntar,
Patrícia, como pode melhorar isso, né? Será que a gente não poderia criar uma harmonia, né, com a sua roupa, o ambiente? Como é que você percebe isso? É começar a fazer perguntas para que a pessoa venha para a consciência da situação. E isso é só um simples exemplo. Mas simplesmente pela forma de abordar, ou seja, eu estou percebendo que algo não está adequado, no meu ponto de vista. Exato. Sempre é bom a gente colocar assim, no meu Sim. ponto de vista, porque sempre há controvérsias, há outra forma do outro pensar. Mas se eu estou percebendo, sei lá, na minha paróquia, na minha comunidade, na minha igreja, no meu grupo, algo que está saindo do tom, e eu não vou no julgamento, na crítica, já apontando, falando. Eu construo uma questão de pergunta, como você falou. Será, fulano, que você não poderia fazer diferente? Será que esse comportamento é adequado? Pensa um pouquinho, que você leva o outro a parar, perceber, refletir, e ele mesmo vai buscar essa adequação. É uma forma mais, sei lá, o que a gente pode dizer, sutil, humana, positiva de lidar com as eu vou coisas. sempre para o lado da criação. Eu perguntaria, ok, o que é que essa escolha está criando, né? Que seja da roupa que a gente veste, o horário em que começa um determinado evento, o que é que essa escolha está criando, né? Que pessoas eu vou convidar para esse evento, convidar tais pessoas, o que é que isso vai criar, em quem eu vou impactar, né? Então, perguntar sempre, ok, eu vou dar uma entrevista, o que é que essa criação vai trazer? O que é que essa escolha vai trazer de expansão, de possibilidade para outras pessoas? Então, ficar na pergunta e perguntar, não um julgamento, eu não sou boa o suficiente para dar uma entrevista, mas ok, como é que eu posso ser uma contribuição e que impacto isso vai ter na vida das pessoas, sem julgamento? Excelente. Agora, julgamento, crítica e abuso. Como é que o abuso entra aí nesse contexto? Como é que a gente pode caracterizar? Bom, a meu ver, o abuso ele se caracteriza quando a gente invade o outro justamente com o julgamento. Todo julgamento é um abuso. O auto-julgamento e o julgamento vindo de outras pessoas, né? Se eu quero definir você de tal forma, a Patrícia é uma chata, ou enfim, isso é um abuso. Determinar você de certa forma, colocar você dentro de uma caixinha. E isso parece muito simples, porque a gente está muito acostumado a julgar o outro, né? E dizer, não gosto daquela pessoa, etc. Mas o quanto isso é um abuso, é uma inferência. E muitas vezes a gente não percebe. E quando começa o abuso, né? Antes aqui desse bate-papo com a Ana Ribeiro, para você que ligou o rádio agora e está participando agora com a gente, nosso telefone, viu? 3328-7666 e o 99681-3998. Já estou recebendo aqui as contribuições da Dora, da Val, da Zorilda. Daqui a pouco também vamos abrir as perguntas dos nossos ouvintes. Mas a gente estava se perguntando quando é que começa, então, esse processo de julgamento e de abuso. Por que a gente aceita ser abusado e às vezes nem percebe? Então, da minha experiência terapêutica, ela começa muito cedo, né? Seja da mãe que define o nome, qual vai ser a personalidade dos meus filhos, né? E recentemente eu tive contato com uma pessoa que me contou uma certa história. E ela falou assim, era uma mãe e uma filha, né? E a filhinha percebeu que a mãe estava passando por uma situação um pouco delicada, né? Uma criança pequena, disse assim, mamãe, está acontecendo alguma coisa? E a mamãe disse, não, minha filha, está tudo bem, né? Está tudo bem. E aí a filhinha ficou, mas eu sei que está acontecendo alguma coisa, né? A criança pequena, ela percebe a mudança, né? Ela percebe que a mãe mudou de humor, né? E de personalidade. Só que aí a criança diz, não, mas eu confio na minha mãe. Então, se ela diz que não está acontecendo nada, é porque eu devo estar aqui criando coisa na minha cabeça. E isso tudo dentro da cabeça de uma criança. Então, nessa hora, sem querer, né, que sejam nossos pais, que sejam as pessoas à nossa volta, isso é um desempoderamento. Né? Nessa hora, a criancinha que percebe algo, é o poder dela de percepção, ela é desempoderada daquele poder. E aí, pouco a pouco, ao longo da vida, e isso começa na nossa infância, a maioria das vezes, a gente é desempoderado. Então, quando alguém diz que a gente não está percebendo algo, eu digo, não, mas ainda a mãe diz assim, não, você vai brincar, tá maluca, o que é isso? Tá né? vendo coisa, então, isso não é pra você. Ou seja, olha, gente, como é sutil isso. E a gente faz isso o tempo todo. É porque a gente é ruim, é porque a gente quer que o nosso filho cresça com algum tipo de dificuldade de posicionamento na vida. Não. É porque esse também é o nosso repertório. A gente nem sabe. E por isso o programa Saúde no Ar, terças-feiras, traz esse tipo de conteúdo também. E aí, barra de Axis e outras terapias. Depois, no futuro, na vida futura, vem esse adulto cheio de medo, de insegurança. Não, eu não sei se é certo, não sei se eu sei fazer. Isso, a raiz está lá
Nesse Isso. momento em que a mãe disse, não, você está vendo coisa. Como assim? Eu tenho certeza que tem algo acontecendo. Mas estão me dizendo, alguém que eu confio e amo, está dizendo que não. Então, eu é que estou vendo errado. Então, eu penso errado, Eu estou eu errada. entendo errado, eu sou errado. Isso fica como marca. Então, quantas outras crenças são impregnadas na nossa vida e que aí se configura o abuso psicológico? Quando eu não sou desacreditada, quando eu, enfim... Eu não sou tantas boa o coisas. suficiente. Então vamos lá, eu não sou boa o suficiente. Eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Não, alguém sempre é mais bonita do que eu, né? Eu chegava, eu lembro até um pouco tempo atrás, eu sempre era a pessoa mais feia em qualquer lugar que eu entrasse. Não, mas qualquer pessoa aqui é mais bonita, né? Eu me diminuía naturalmente, assim. Hoje não, hoje é o contrário. Eu ouvi essa semana uma pessoa linda que eu amo, né? E ela dizia o seguinte, olha o que ela viveu. Ela vem de uma família, rapidamente contando essa história, onde tem uma linhagem, os avós, né, maternos são negros, né? Tem toda a característica desse tipo, esse biotipo. E outra parte são brancos. Então, assim, o irmão dela é mais claro, tem os olhos claros. E ela sempre teve o cabelo assim mais crespo. Foi desde pequena, ela teve que alisar, passar coisa no cabelo pra ficar igual. E ela disse que uma vez ela estava na porta da escola, ela sempre viveu isso na escola, essa diferença, as pessoas sempre notavam. Uma vez estava ela e o irmão, e aí ela apresentou, esse aqui é meu irmão. Aí alguém olhou e falou, seu irmão? Tem certeza? Eu sei. Claro, meu irmão, você é adotada, né? Ela falou, por que eu que tenho que ser adotada e não ele? E isso criou para ela uma insegurança muito grande de quem ela era. Então ela ficou o tempo todo, até crescer adolescente, com esse biotipo, não assumia. Ela disse, eu nem sabia como era meu cabelo, porque ele sempre foi alisado. Agora ela resolveu assumir essa postura. Então isso é um abuso, foi sofrido a vida toda. E provavelmente o mantra inconsciente dela, eu não pertenço, porque a maioria dos meus irmãos, alguns deles são brancos, eu sou a diferente, eu sou a negra. Isso. Então, olha, eu sou a adotada, eu venho de fora, eu não pertenço. E para pertencer, ela alisava o cabelo, enfim, né? E para ser igual, para que o cabelo dela fosse aceito, para que ela fosse aceita, né? Para que ela passasse pelo julgamento com menos carga. Exato. Então o julgamento o tempo todo, por que ela tinha que ser adotada e não ele, que seria o filho adotado? Então isso é um julgamento que a gente faz o tempo todo e a gente projeta nas pessoas. E dependendo da estrutura, até psicológica, né, e das possibilidades que ela vai ter de ressignificar, nem sempre ela vai ter contato com uma Ana Ribeira para constelar ou para fazer uma barra de axis para poder mudar esse padrão. E ela segue sua vida inteira se achando a diferente, a incapaz, insegura com relação à sua beleza, enquanto mulher achando que nenhum homem vai gostar dela. E foi assim que ela ficou durante anos, até ela poder se libertar disso. E a questão é que todos somos diferentes. Essa tentativa de sermos iguais, de estarmos em caixinhas, é um abuso. Isso é pesado, isso. E julgamento, quem foi que disse que belo é quem tem o cabelo liso, quem tem o olho claro, quem é magro. Quem é magro, quem foi que disse, né, que isso é assim? São julgamentos e críticas. Disse que o saber vem necessariamente até de uma universidade, ou de uma academia, ou de uma escola, né? Quantos saberes existem? E a gente pode abrir o leque desses julgamentos que a gente recebe o tempo inteiro. Outra coisa para ir desconstruindo. E aí tem aquelas, né? Então a gente tá perguntando aqui qual é o seu mantra. Eu não consigo, eu não posso, eu sou feia, eu não sou aceita, não mereço. Esse é muito forte. Tem tanta gente aí que tem medo do sucesso. Quando vem alguma coisa boa para ela, a gente sempre fala disso aqui, ela se encolhe. Ai, meu Deus. Não é para mim. Não é para mim. Não é para mim isso, não. E eu vivi isso ontem, quero mandar um beijo muito grande para a senhora Maria José, uma ouvinte linda, querida, que tem uma mãe de 90 anos. E ontem ela esteve aqui, até postei ontem lá no meu Instagram essa foto com ela, quando ela veio aqui querendo a informação sobre, enfim, né, uma fitoterapeuta que esteve aqui no programa. E eu recebi, acolhi, falei com ela, conversei, passei o telefone, né, com autorização da fitoterapeuta. E depois ela chorou, né, ela se emocionou. Ela disse, meu Deus, eu sou tão simples. Eu sou uma pessoa simples, eu não merecia ser tratada com tanto carinho. Eu digo, olha só, ela já está acostumada, ela já aceitou a ser maltratada. No momento que ela é acolhida, ela acha aquilo que é o normal. Então, o normal, atender bem, ser humano com o outro, vira o extraordinário. Sim. Nesse mundo que a gente vive, né? E o julgamento dela, eu sou simples. Eu sou simples, é por isso. Quem foi que deu? O que é simples? Isso. E não mereço, por ser simples, não merecia ser acolhida numa rádio. Não ser bem tratada, nunca foi bem tratada. Pois é. Como é que eu vou merecer? E você aí, como é que tá isso na sua vida? Você vive, experimenta isso também no seu dia a dia? Quantos julgamentos estão colocando em cima de você porque você é limpo, porque você é incapaz, porque você é lenta, porque você não serve para isso? E como isso tem te prejudicado? Você tem sofrido isso como abuso
Como é que você se sente assim? E o que você tem feito para mudar? E vem outro passo. E a Ana vai dizer aqui junto com a gente quais são hoje as técnicas, as possibilidades para poder a gente sair desse lugar de abusado e de abusada para alguém livre, né? Feliz. Tem ouvinte na linha, Jeová? 3328-7666, bom dia. Olá. Não? Olha aqui, o ouvinte que não se identificou. Como pode melhorar ainda mais o meu dia de vida? Sou Maiane, um presente maravilhoso. Estou gostando muito do programa. Que bom, Maiane, que estamos aí te atingindo e falando para você. Que mais, Orilda? Às vezes as pessoas são extremamente maldosas com as palavras. Deveriam pensar antes de falar. Obrigada, Zorilda. E aí, Ana? Eu diria que a gente poderia fazer uma pergunta antes de falar. Perguntar primeiro se é necessário falar o que precisa ser dito e qual vai ser a contribuição dessa fala, o que é que essa fala vai criar. E realmente ficar na pergunta, né? Isso é um julgamento? Esse é meu ponto de vista? Isso é só o meu ponto de vista? Porque assim, a gente vive de acordo com o ponto de vista dos outros, Sim. né? É assim que as crenças são passadas dentro das famílias e das culturas, né? Então, minha família acha que ter uma abundância financeira não é adequado. Então a gente cresce dentro daquele padrão, a gente não pode ir um pouquinho além, né, do que se recebe, né? E isso é só um tipo de exemplo. Então onde vai começar o julgamento e a crítica, muitas vezes na família, aí é que precisa ser significado logo. Ouvinte na linha, tem também aqui a pergunta da Val, daqui a pouco a gente responde. Ela fala sobre críticas, como às vezes elas podem nos prejudicar. Vamos falar já sobre isso, tá? A crítica e o prejuízo. Mas quem tá na linha... Bom dia. Olá, quem fala? Hein? Olha, criatura, porque eu quero falar, porque embaixo ficou... Olha, nosso ouvinte aí, o Jeová, tirou aqui a fala, porque é na verdade, uma denúncia em relação à Embasa, talvez a gente entendeu isso, então parece que ela pode ligar também para o programa Acorda pra Vida, de manhã, como pode melhorar, né? Tem aí o Almir Santana, que sempre faz, instiga também o nosso ouvinte a trazer também as denúncias do dia a dia, tá? Mais ouvinte na linha, 3328-7666, então, crítica, né? Foi a pergunta da Val. Então, eu diria que a gente pode começar observando que a opinião do outro é só a opinião do outro, né? A gente diz que é um interessante ponto de vista. E se a gente quiser traduzir em palavras mais simples, é a opinião do outro. Ok, se uma pessoa diz, Patrícia, eu acho que sua maquiagem está um pouco carregada, está um pouco exagerada, né? Isso é uma crítica? Eu acho que é uma contribuição. Não, Patrícia, tira essa maquiagem, mas na verdade isso é só o meu ponto de vista. Né? E quantas vezes a gente não julga uma pessoa, digo, não, mas ela é um pouco exagerada, né? Mas e se de repente aquela é a melhor expressão da pessoa? A pessoa ela gosta de ser ela assim. Ela é leve. Ai, mas que cabelo, jeito. como é que ela deixa aquele cabelo daquele jeito? Gente, é o jeito que ela Quanto gosta. eu ouço isso. Parece um ninho aquele cabelo. E sim, mas é leve pra pessoa ter aquele cabelo, se mostrar para o mundo dessa forma. E a gente não se coloca no lugar do outro. Então, o interessante ponto de vista é a gente observar que tanto os nossos pensamentos quanto os pensamentos dos outros são só pontos de vista. E como eu falei, nós somos diferentes. Então, acolher essa diferença está na permissão de que o ponto de vista do outro é só um ponto de vista. E sem necessariamente a gente concordar. Se eu digo para você, sua maquiagem é pesada, você pode dizer para mim, Ana, interessante a sua opinião, interessante a sua visão. Posso até levar em consideração, mas é sua visão. Então, você não vai se moldando, se cortando para poder dar, né? Caber na caixinha do outro. Mas isso aí também passa por uma questão muito séria, que é do autoconhecimento. Se você não se conhece e alguém chega e fala algo pra você, você absorve com uma buchinha, né? Vai absorvendo, absorvendo. Porque você não tem aquela força interna pra dizer, não, meu cabelo é esse, é assim que eu gosto. Sem também ofensa, a questão aqui não é criar esse atrito, mas é dizer, olha, ok, interessante o ponto de vista seu, mas eu tô gostando dele assim. Eu quero experimentar um pouquinho mais meu cabelo assim. Exato, e você fala em autoconhecimento, né? Se autoconhecer. Eu acredito que a criança, ela se autoconhece, ela se conhece. Sim. Ela sabe do seu poder. E como eu falei antes, quando a mãe ou quem quer que seja desempodera a criança dizendo, não, mas você não sabe, né? Isso aí é loucura da sua criança, vai brincar. É nessa hora que a gente se desempodera do nosso ser, do nosso conhecimento, do nosso saber. Então a gente cresce e entra em relações muitas vezes abusivas, algumas pessoas mais ou menos, justamente porque a gente perde o calibre, a gente perde o parâmetro do que é leve pra gente. Né? Se a gente percebe que, por exemplo, nossa mãe mudou de humor, o humor ficou pesado, a gente percebeu que o ar mudou, né? Mas assim, não mudou. Então, ok, mudou, mas não mudou. Então, deixa esse saber pra lá, esquece isso. Então, quando eu vou crescendo, adolescente, adulta,
opa, o que é leve, o que é pesado pra mim? Então eu perdi o calibre, o parâmetro, e nessa hora eu entro em relações abusivas porque eu já não sei mais o que é leve, o que é que funciona pra mim, o que é que cria, o que é expansivo. Então muitas pessoas aceitam a violência, e não só a violência física, mas a violência psicológica, e vivem várias situações de abuso. Quem já está falando só de abuso sexual? Quando a gente fala abuso, né? Pensa que é o abuso sexual. Mais comum, o abuso psicológico, de você estar o tempo todo criticando ou lançando o seu julgamento sobre aquela pessoa, e a pessoa vai se encolhendo. Gente, isso tem uma consequência, que vamos falar daqui a pouco, que é a depressão, e a Ana vivenciou agora recentemente um workshop que fez, né, e vivenciou muito isso. As pessoas trazendo muito esse incômodo. Por que alguém procura um terapeuta? Para fazer uma análise, para fazer uma barra de axis, para fazer uma sessão terapêutica, para constelar determinada situação? Porque elas estão vivendo em sofrimento e querem sair daquela condição. Mas já a gente fala sobre isso, porque tem duas pessoas na linha. É isso, Jeová? Bom dia. Olá. Quem fala? Alô? Oi, bom dia. Bom dia, Patrícia. Diga, querida. Eliette. Diga, Ô, Eliette. Patrícia, esse vestido, esses apelidos, marcam a vida da criança, sabia? Essas críticas. Quando o pai faz uma crítica construtiva, ajuda o filho desde a infância a crescer cada dia mais. Mas se faz crítica construtiva, a criança vai demonstrar isso durante as aulas, na sala de aula. Tá entendendo? Eu falo por experiência, Patrícia. Foi? O que aconteceu? Quando você tem uma família grande e que você não é bem tratada, que você sente que tem diferença no tratamento, você acaba descontando na escola, na sala de aula, você demonstra na sala de aula. Ou em qualquer lugar, né? Você vai dar aquilo que você está recebendo. Isso, mas o principal começa na sala de aula. Sim. E aí, porque... Okay. Então o pai tem que saber como tratar o filho, não tem diferença de um para com o outro. Muitas vezes você traz... A pessoa supera, viu, Patrícia? Não supera? A pessoa consegue se superar. Sim. Ok. Entendeu? Mas não é fácil não, viu? Não é fácil não, com certeza. E às vezes a gente pergunta por que o bullying é obrigado. Às vezes a gente fala sempre do bullying, ela trouxe a questão da escola, na perspectiva de quem é abusado, né? Na questão do bullying. Mas o abusador, muitas vezes o agressor, ele está só reproduzindo algo que ele já sofreu. Porque não justifica, de casa, provavelmente. É um movimento inconsciente, né? Aquele que faz o bullying, ele tá dentro de um movimento inconsciente para que ele não seja mais a vítima, entre aspas. Como ele é a única energia praticamente que ele conhece, a única dinâmica que ele conhece é a dinâmica do abuso, que é muito presente na vida dele. Para ele sair do lugar do oprimido, ele vai para o lugar do opressor. Olha aí, que coisa, né? Então a gente muda também a nossa perspectiva e olhar para aquele que está fazendo. Por que será que ele está fazendo aquilo? É a única forma que ele está tendo de se expressar e de mudar um lugar de vítima para outro lugar. Então, melhor trabalhar, tratar sem julgamento, acolher, né? E ajudar essa pessoa. Agora, estávamos falando de abuso e algumas crenças, alguns mantras, e aquela pau que nasce torto, né? Nunca se endireita. Tem até uma música. Não tenho nem a chance de mudar. Então não vou ter nem a chance de mudar. Então você acredita verdadeiramente que uma pessoa que nasceu. E primeiro, o que é ser torto? Exato, né? Porque é um julgamento, uma crítica pesada, né? Já tá no julgamento e a pessoa. Encaixotaram essa pessoa. E olha, você não vai sair dessa caixinha. Sabe que botou aquele rótulo assim, pá. Tipo como a gente bota nos produtos. Então você é isso, você é aquilo, você é lento, você não vai conseguir. Mas a família, todo mundo é advogado, todo mundo é médico, você resolveu ser músico, não vai ser. Né, assim? Ou então o contrário, porque eu já vi o contrário acontecer. Todo mundo de música também, artista. Eu atendi um paciente, ele é engenheiro, uma família dele é de artistas, e ele sofre uma crise interna terrível sobre isso, porque ele tem o jeito dele de ser, e ele vê que ele não se encaixa, ou pelo menos ele não se sente aceito, recebido, incluído na família. Ok. Gente, quero mandar um abraço também para o maior vício, julgar as coisas, e se julgar é o nosso maior vício. A gente aprende cedo em dividir as coisas entre bonito, feio, chato, legal, bom, ruim. Então a gente
como é que fala? Categoriza Sim. Tudo como bom ou ruim, né? E aí a gente exclui, é nessa hora que a gente exclui. Isso. Participação também do Paulo Matos. Um abraço para você, tá, Paulo? Já esteve aqui com a gente em outro programa e aqui também participando. Aceitar a crítica como forma de crescimento passa por uma educação doméstica ou não? Olha, grande tema. Não aceitar a necessariamente. crítica como crescimento. E aí ele pergunta, existem críticas positivas e negativas? E aí, Ana? Eu acredito que, assim, é aí que tá, o negativo, positivo e negativo é um julgamento, né? É uma ideia de que você aceita a contribuição de algo e de outra coisa você não aceita a contribuição. Eu fico na pergunta, na verdade, ok, você quer dar uma contribuição com uma fala, né? Dizer, eu vou dar um conselho, as pessoas falam, eu vou dar um conselho para tal pessoa, porque eu acho que ela vai melhorar com esse conselho. Fica na pergunta, essa fala realmente vai contribuir, né? Como é que eu posso me expressar de forma que isso vá realmente ser uma contribuição e não um julgamento, né? Simplesmente julgar porque eu tenho um ponto de vista. E quando ele fala assim, aceitar a crítica também pode ser uma forma de crescimento, ou de demonstrar também que eu estou de forma mais madura emocionalmente para ouvir uma crítica. Não sei, que é ótimo, eu acho que esse aceitar que ele fala está na permissão. Sim. De que o outro, inclusive, ele julgue. Quando alguém lhe julga, como todos nós somos julgados, e recentemente eu passei por isso, de uma pessoa julgando o meu trabalho, e enquanto ela julgava, era o ponto de vista dela de como eu deveria me colocar Sim. na minha profissão, etc, etc. E eu percebia que era somente o ponto de vista, aquela pessoa estava querendo me controlar, porque ela não achava que eu estava fazendo como ela. E aí é que tá, a gente cai nesse vício de querer que as pessoas sejam como a gente. Nós somos tantas pessoas nesse planeta, imagine se todos fôssemos iguais. Eu ouvi isso há anos atrás de uma prima minha, e eu era uma pessoa muito rígida, muito juíza, muito julgadora, e a gente estava se desentendendo, e aí ela virou pra mim, Ana, já pensou se todo mundo fosse igual a você? O mundo seria muito chato. E a verdade é que já pensou se todos fôssemos iguais? Então... como pode melhorar? Ok, como pode melhorar? Dando só um feedback aqui dos nossos ouvintes, Ana Ribeiro, que pessoa, que ser humano incrível, estou aprendendo sempre com ela. Gratidão. Beijo grande aqui. Aqui a Rosana até colocou uma foto como ela era antes, como ela ficou depois das críticas, depois de mudar. Sim, sim. É uma ouvinte aqui, enfim, várias coisas aqui para depois a gente se deliciar. E a Ana também responder aqui pelo WhatsApp. Obrigada a você que participou, que ligou. Considerações finais, como é que a gente encerra esse programa de hoje, que falou de julgamento? Do início, né, sobre a mãe e a filha, como é que a gente poderia mudar essa história, né? Ao invés de a mãe dizer, minha filha, você está errada, dizer, não, minha filha, realmente você percebeu certo, sua mãe vai cuidar de si agora e não se preocupe, eu vou cuidar de você e tudo vai ficar bem. Eu tenho as ferramentas e eu vou conseguir sair dessa até com sua contribuição também. Então sem mentiras e sem julgamentos. E tudo é contribuição, perceber tudo que vem com você como contribuição, procura tirar e extrair o melhor de tudo que acontece. Ana, gratidão pela presença aqui, volte sempre no Saúde no Ar. Uma alegria estar com você, tá? Continue acompanhando também o trabalho da Ana Ribeiro aí pelas redes sociais, tá? E tudo que ela faz, vamos estar divulgando aqui pra você. Ana Ribeiro, Consciência Leve. Consciência Leve aí é o trabalho que ela vem trazendo. 9-1, encerramos por aqui. Amanhã tem uma advogada falando sobre planos de saúde. Saúde é um direito. Até lá. De Jesus e de Maria, com Padre Marcelo.